Olá, pessoal. Nesse vídeo, a ideia é a gente criar um aplicativo que ele faça a soma aí de dois números, né? Para a gente trabalhar com a classe aí integer.parseInt ou double.parseDouble. Então, eu já tenho aqui só a primeira tela do Android Studio, tá? Então, eu já abri ele. Agora eu vou criar aqui um novo projeto. Também vai ser do tipo EmptyActivity. Eu vou chamar aqui de exemplo soma, tá? Vou salvar ele na área de trabalho. Linguagem Java, a API mínima aqui para ele rodar. E vou dar aqui o finish. Muito bem. Novamente, né? Antes de sair programando, a tentação sempre é muito grande, mas a gente dá um play aqui para que a gente verifique se no emulador vai ser carregado o aplicativo que nós estamos criando. Então aqui ele já falou que tem 0 erros, muito bem, né? Está funcionando. Agora sim eu posso começar a programar, tá? Então, como a ideia aqui é a gente somar dois números, eu não vou ficar nesse vídeo dando muitos detalhes, assim, minuciosamente de cada linha de código, tá bom? Para isso, vocês têm aí um vídeo anterior, né, para visualizar os dados, que aí vocês podem examinar com mais cuidado, tá bom? Então, eu vou mais para a parte da matéria nova. Então, lembrando, né, que a gente sempre vai mudar aqui o gerenciador do layout. Então, vou escolher aqui o Linear Layout. Não posso me esquecer aqui do Orientation Vertical, certo? Para que cada objeto fique alinhado sempre um abaixo do outro, tá? Aqui eu costumo apagar, que é mais rápido a gente colocar aqui uma text view com a largura mínima de... a largura máxima aqui, e aqui a altura mínima. E a text aqui vai ser número 1, 2 pontos. Muito bem. Agora eu vou criar minha caixinha de texto, edit text, largura que eu vou colocar total e altura mínima. Aí agora é o seguinte, lembrando, né, que toda vez que a gente vai programar, recuperando valores de determinados objetos, nós temos que especificar o atributo ID. Então, eu vou colocar aqui o ID, e vou chamar aqui de tx num1, né, tx número 1. Muito bem, vou encerrar. Como eu quero somar dois números, o que a gente pode fazer para agilizar aqui o procedimento? Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar. Aí o que eu vou fazer de diferente? Aqui nessa minha outra text view é o número 2. E lembrando, ó, que a gente tem que ter um ID sempre exclusivo, tá? Como eu estou usando o mesmo aqui, já está gerando erro para nós. Então aqui eu vou mudar para tx número 2. E aí observem que sumiu. Bom, então eu já tenho aqui, ó, número 1, digita número 1. Número 2, digita número 2. E eu vou ter aqui um button. Vou falar que ele vai ocupar tamanho total aqui. E altura, wrap content. Vou colocar, gerou coisa que eu não queria aqui. Vou colocar um text para ele. Vou chamar de somar. Certo? Muito bem. E aí no somar, lembrando, né, então aqui na minha main activity, olha, está vazia. Eu tenho que ter um método para fazer a soma aqui quando eu clicar no botão. Então, quando eu clicar no botão, ele vai chamar para a gente aqui o onClick, que eu vou chamar o meu método aqui de somar, tá? Então, cuidado, que aqui em cima é o text, né? O texto do meu botão. E aqui embaixo, ó, só a palavra somar, apareceu a lâmpada vermelha, vou clicar na setinha, create somar view. Muito bem, ele já criou aqui um método para que eu possa fazer a soma, tá bom? Agora, eu vou dar aqui um play de novo, né, para ele reconstruir aqui meu aplicativo, para verificar se até esse momento está tudo ok. Muito bem, ó, digita aqui o número 2, por exemplo, digita aqui o número 5. Né? Quando eu clico aqui na opção somar, observem que não acontece nada porque eu não programei, tá bom? Um outro detalhezinho aqui. Quando eu vou digitar
alguma coisa aqui nessas caixas de texto, tanto faz na primeira ou na segunda, eu também consigo digitar letras, né? Só que eu quero fazer uma soma, não é legal, porque eu não vou somar letras aqui. Então, o que a gente pode fazer? Existe uma propriedade aqui no meu XML que a gente pode utilizar, que é o input type, e aqui nós temos diversos tipos de opções, tá? Para trabalhar com data, para trabalhar com hora, para trabalhar com número decimal e assim por diante. Então, eu posso escolher aqui a opção number. O que isso vai fazer? Agora, vocês vão ver lá no meu... Quando eu clicar na caixinha de texto, não vai mais aparecer para eu digitar letras, né? Vai aparecer só para eu digitar números. Então, eu vou colocar nas minhas duas caixinhas aqui essa propriedade. Tá? Então, eu vou recompilar aqui só para vocês verem. Então, isso aqui é novo, né? À medida que as aulas forem passando, a gente vai crescendo aqui, né? As propriedades, as formatações, tá? Para vocês verem. Então, recompilou aqui. Vamos ver, ó. Se eu clico na primeira caixinha, ó, observe que agora já não tenho mais o teclado alfanumérico. Agora é só o teclado numérico. Tá bom? Isso é muito importante, porque facilita bastante aí para a gente, né? Nos nossos aplicativos e diminui a chance de erro também, tá? Então, muito bem, já tenho aqui a parte do meu layout pronta. Vou aqui na minha main activity. Lembrando, né, que tudo que a gente quer programar ou fazer algum processamento, a gente tem que recuperar o valor. Por isso que a gente tem os IDs aqui, ó, ID TX num 1 e ID TX num 2. Então, eu vou precisar criar aqui, ó, edit text. Eu vou chamar de ET. Por que ET? De edit text, tá bom? Vocês podem chamar do que vocês quiserem. Mas eu costumo colocar essas iniciais, né, de edit text aqui para lembrar. Então, tx num 1 vai receber e eu tenho que usar aqui o find view by ID para poder procurar por um ID. Esse ID está sempre em r.id. E o nome dele, tx número 1, tá? A mesma coisa aqui a gente faz para o número 2, tá? É o mesmo código, só mudando aqui, ó, o nome do meu atributo e aqui o ID que eu quero recuperar. Muito bem, então agora a gente já pode fazer manipulações com esses atributos aqui, ó, o ET num 1 e o ET num 2. Para isso, como a gente quer fazer uma soma, eu vou criar aqui, ó, um atributo chamado total, tá? Que é do tipo inteiro. E esse total do tipo inteiro, ele vai receber aqui, ó, ET num 1.getText. Lembrando, opa, faltou atribuição aqui, né? Então, o total vai receber o ET num 1.getText, certo? Mais o ET num 2.getText. Agora tá dando um erro aqui. Só uma observação, né, para relembrar. Quando a gente quer pegar o texto da caixa de texto, nós sempre temos que usar esse método aqui chamado getText, tá bom? Então aqui eu estou pegando o texto do ET num 1, né? E somando mais, como a gente quer fazer uma soma, com o texto, né? Pegando o texto aqui do ET num 2, tá bom? Só que aqui, observem que ele dá erro, vamos ver a mensagem que ele dá de erro para nós. O que ele fala aqui, ó? Ele fala que não pode ser aplicado, né, o operador mais aqui para esse operador, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui? Lembra da conversão de dados? Por enquanto, isso aqui é um texto. E esse texto aqui, quando a gente quer fazer uma soma, a gente precisa falar que ele é uma string, tá bom? Então, além do getText, eu tenho que falar que ele também é uma string. E a mesma coisa vai valer aqui pro ET-num 2, tá bom? Agora, mesmo assim, ainda continua dando erro. Por quê? Porque a minha variável int, ela é do tipo inteira, né? Já está falando aqui, ó, tipos incompatíveis. Tá? Então, como aqui é inteiro, eu tenho que fazer a conversão para inteira. É aí que entra lá o que eu já passei para vocês, ó, integer.parseInt. Então, integer.parseInt, o quê? Tudo isso daqui. Certo? Mais integer
ponto persint, o quê? Esse carinha aqui, tá bom? Então, só para deixar mais claro aqui, senão ficou muito nítido, né? O que eu estou fazendo? Estou fazendo o seguinte, declarando uma variável chamada total, que ela vai receber uma conversão para inteiro de quem? Do meu objeto ET no 1. Né? Então, lendo de trás para frente, ó, deixa eu até apagar aqui a parte do mais, que aí fica mais fácil de visualizar, eu acho. Vamos lá. Lendo de trás para frente é o seguinte, ó, converte para string o texto, né, que está dentro de ET no 1. Quem está dentro de ET no 1? O que eu digitei lá na minha caixinha de texto com o número 1, tá? Então, converte para texto o que está dentro de ET no 1 e converte para inteiro e joga dentro aqui da variável total. É isso que eu fiz. Mas, e aí, a mesma coisa, né? Converte para inteiro, converte para string, né? E depois pega o texto de ET no 1 e converte para inteiro e faz a soma com esse outro carinha aqui e joga dentro de total, tá bom? Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é convertendo para inteiro o que eu digitei aqui, mais convertendo para inteiro o que eu digitei aqui, tá? E jogando dentro da variável total. Para exibição, a gente vai usar aqui, por enquanto, um toast. Então, toast.makeText diz, e aí depois vem quem? Vem a nossa variável total, vírgula, a duração do nosso toast aqui, que é length long, né? Ponto, não posso me esquecer do ponto show para ele mostrar esse toast aqui para nós. Beleza? Então é só isso, ó. Resumindo eu recuperei os valores que eu digitei nas caixas de texto, tá? Agora eu consigo manipular através aqui de ET no 1 e de ET no 2, converto para inteiro, faço a soma e jogo aqui para a variável total e mando exibir a variável total. Vamos ver se isso funcionou. Muito bem, a princípio não temos nenhum erro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 8 e aqui 2. Somar. Opa! Por que que ele deu erro aqui? Né? Por que que ele deu erro aqui? Lembram que eu falei para vocês do string format? Aqui no toast, a gente tem que digitar um texto. Só que esse texto aqui, ó, agora na verdade é uma variável do tipo inteira. Bom, então o que que a gente vai precisar aqui, ó? Usar aquilo que a gente já havia comentado. A string, vou chamar aqui de resultado, vai receber string.format. E aí, como a gente quer exibir nessa minha string aqui, ó, um inteiro, é porcentagem de, vírgula, e aí sim nós colocamos a variável total, tá? E aqui, ao invés de exibir total, nós exibimos a variável resultado. Certo? Vamos ver se agora vai ficar tudo ok. Vocês viram que tudo que eu estou passando para vocês, né? Uma hora vai fazer sentido aí na vida. Tá? Então, novamente aqui, ó, 2 e 8, somar. Agora que apareceu muito bem aqui o 10, 299 mais 87, ele já calculou aqui para a gente, tá? E como a gente está usando aqui o string format, a gente pode colocar aqui melhor, né? Ó, total, 2 pontos e a resposta, tá? Muito bem. Então, agora aqui, ó, 5 mais 6, somar, ó, total, 11. Muito bem, né? Então, aqui já está um exemplo. Então, a gente tem aqui a parte de entrada, o processamento, né, nessas duas linhas aqui, e
a saída para um programinha simples aqui. Só vou fazer uma mudança para a gente aproveitar aqui esse mesmo exemplo, tá bom? Então, eu vou permanecer aqui, ó. Se eu quisesse trabalhar com valores reais, né, cálculos com valores do tipo real, vou fazer o seguinte, né, vou mudar aqui, vou comentar essas duas linhas apenas. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar exemplo inteiro, né, int. E aqui eu vou criar um exemplo float. Opa, double. Exemplo para um double. O que eu faria aqui, ó? Int, opa, int não. Double, vou chamar aqui de total double. Aqui é o nome do meu atributo, só para diferenciar da outra, de cima. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui nas linhas de cima, só que ao invés de ser a classe aqui integer.parseInt, aqui vai ser double.parseDouble. O que eu quero converter para inteiro? Eu quero converter para inteiro o ET num 1, ponto getText, ponto toString, certo? Então, já converti essa parte aqui para inteiro. Desculpa, para double. Mas, agora, mesma coisa, double.parseDouble, ET número 2, ponto getText, ponto toString. Ok? E ponto e vírgula no final. Para exibir isso daqui, a gente vai usar, eu vou chamar aqui de string, né? Vou chamar aqui de resultado 2, tá bom? Só para fazer uma diferença, melhor até comentar isso daqui também e deixar como o primeiro exemplo, tá? O exemplo do int aqui. Então, string resultado 2 vai receber o que? O string.format. E a diferença é que aqui no de cima, né, para inteiro, a gente usa o porcentagem %d. Aqui nós vamos usar o porcentagem %f, tá? Vírgula, e aí vamos colocar aqui a variável, né, total double, bom? Aí para exibir, o toast novamente, toast.makeText diz vírgula. O texto que eu quero exibir, que é resultado 2, vírgula, a duração do meu toast aqui, toast.lengthlong, né? E manda mostrar esse meu toast aqui através do método .show, né? Do método show. Muito bem, ó, eu tenho a mesma coisa aqui no de cima, só que agora utilizando o tipo de dado double. Vamos ver. Vamos ver se não tem nada de errado, né? Aparentemente está tudo ok. Uma coisa, ó, 4 e 6. Mandei somar. Observem que agora apareceu, ó, 10.00000, porque é um valor do tipo real, tá? Como a gente está usando aqui o string format, a gente pode limitar a quantidade de casas decimais. É só eu colocar aqui, ó, porcentagem, ponto, e a quantidade de casas que eu quero limitar. Tá? Então, eu vou falar que eu quero exibir apenas 2 casas após a vírgula aqui para essa minha soma, tá bom? E além disso, né, vamos colocar aqui total, 2 pontos, tá? Só para exibir aqui esse texto, para ficar mais amigável aqui o nosso aplicativo. Muito bem, recompilou. Então vamos lá. 4 mais 9, somar total, ó, 13.00, né? Porque foi a quantidade de casas que eu decidi colocar aqui. Se eu não quiser nenhuma casa após a vírgula, é só colocar o número 0 aqui, tá bom? Bom, para esse vídeo aqui, eu queria demonstrar aí como é que se faz uma soma aí com os valores, né, de uma caixa de texto. Eu fiz isso daqui. Qualquer dúvida aí a gente conversa, né? E até a próxima aí, galera.